Boa tarde. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, participou de audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e respondeu perguntas dos senadores sobre a política externa adotada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Uma das questões abordadas foi o voto favorável do Brasil a Israel no Conselho dos Direitos Humanos da ONU. Foi a primeira vez que o Brasil votou contra os palestinos no Conselho. A minha pergunta é baseada na seguinte frase sua. As relações têm que ter a mesma lógica. E a lógica que determinou a minha pergunta é: os direitos humanos apurados, que foram infringidos segundo a apuração da ONU, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, lá entre Israel e a Palestina, são diferentes dos direitos humanos que nos sensibilizam na Venezuela? O que nós consideramos é que Israel vinha sendo injustamente singularizado no tratamento do tema de direitos humanos no contexto das Nações Unidas, sofrendo um tipo de tratamento que praticamente transformava Israel num pária da comunidade internacional, não só na Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, mas em vários fóruns, onde sempre, por exemplo, na Organização Mundial de Saúde, onde se deveria estar tratando de temas de saúde, mas sempre havia resoluções específicas contra Israel ou em outros fóruns. Então, se trata justamente de seguir a mesma lógica e não tratar Israel como um pária na comunidade internacional. A cobertura completa da audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional você acompanha na próxima edição do Senado Notícias, às 7h30 da noite. Política externa, funcionamento sindical e educação, alguns dos temas tratados pelos senadores na sessão plenária do Senado de hoje, destinada a discursos. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, criticou a política externa do governo Bolsonaro. Uma aliança que querem fazer e que estão fazendo sem nenhuma crítica de subordinação e de submissão do Brasil aos Estados Unidos, em nome de uma luta anticomunista completamente anacrônica e fantasiosa. Assistimos o nosso governo abrir mão da nossa soberania. Paulo Rocha, também do PT, analisou a medida provisória que permite a utilização de boleto para o pagamento da contribuição aos sindicatos. Até então, o desconto era na folha de pagamento. Isso, na verdade, é uma aberração, é um meio para acabar com a força do sindicato, facilitar a vida do explorador. É uma grave ingerência e ofensa à autonomia dos sindicatos. Autonomia essa, repito, protegida pelo artigo 8º da Constituição Federal. Cajuru, do PSB de Goiás, falou sobre educação. Goiânia, capital de Goiás, tem em conta dinheiro parado, Banco do Brasil, para a Prefeitura de Goiânia investir na educação, que é um caos lá, a educação municipal. Pasmem, tem 123 milhões. O caso revela que também nem sempre o problema é falta de recursos. O que falta é gestão, é responsabilidade social. E Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, explicou o seu voto contrário à PEC do orçamento impositivo para emendas de bancadas. Nós nunca devemos generalizar. Mas, em boa parte, os recursos de emendas parlamentares são transferidos obedecendo a critérios que levam em conta o interesse político-eleitoral e não a prioridade técnica, que atenderia aos reclamos maiores da sociedade em setores essenciais. Certamente, entre as emendas de bancadas, nós teremos a aplicação de recursos que não levarão em consideração a relação custo-benefício do investimento. Nós teremos a aplicação de recursos que não levarão em consideração as prioridades técnicas competentemente eleitas, e com isso nós teremos desperdício do dinheiro público. Em reunião nesta quinta-feira, a Comissão de Direitos Humanos aprovou vários projetos de apoio à pessoa com deficiência. Entre eles, o que assegura cartão bancário em braille para deficientes visuais.
O relator Flávio Arnes disse que alguns bancos já oferecem esse tipo de cartão a clientes e que a Federação Brasileira de Bancos é favorável à medida. Não poderia ser diferente, porque os clientes com deficiência visual e que utilizam do Braille constituem um número significativo. Também foram aprovados o projeto que vai facilitar a vida de pessoas com deficiência que prestam concurso público. O nome dela num cadastro evitará a obrigação de ter que comprovar a deficiência repetidas vezes. Outra proposta garante atendimento prioritário à pessoa autista. Se trata da proposta da fita colorida do braço do autista em locais barulhentos, onde deverá ter prioridade. A comissão também aprovou a exigência de laudo psicológico de agressor de mulher no caso de revogação da prisão. O laudo deverá indicar se há probabilidade de reincidência do crime. A CDH deu aval ainda a projeto que agrava penas para crimes cometidos de tocaia e nas imediações de escola. Tem que ser aprovado essas alterações dos artigos do Código Penal para evitar que crimes covardes, crimes que acontecem em mediações próximas ou nas escolas, ou quando se pega a pessoa em situações totalmente despreparadas, na entrada ou na volta de suas residências. É um crime que tem que ser banido e tem que aumentar cada vez mais a pena, crime contra a vida. E numa iniciativa de apoio a funcionários terceirizados do Senado, que estariam tendo redução salarial, o presidente Paulo Paim anunciou reunião para tratar do assunto com o Tribunal de Contas da União. Estamos chamando o TCU para que o TCU venha aqui e explique o que é isso. Se é correto isso, baseado no quê? Se a casa não pode ter uma política de planos de cargos e salários, também para os terceirizados, não só para os que estão nos nossos gabinetes, que são cargos de confiança, que ganham bons salários. Por que a gente não tem uma política mínima para o terceirizado, de forma tal que a empresa concorrente, quando ganha, que ela mantenha pelo menos aquelas diferenças mínimas que são fruto de acordos coletivos que o sindicato fez no período. Depois de ter passado pela Comissão de Constituição e Justiça com alterações, foi aprovada no plenário do Senado a proposta de emenda à Constituição que determina a execução obrigatória das emendas de bancada no orçamento da União. Como já acontece com as emendas individuais, o texto da proposta estabelece que as emendas feitas em conjunto por parlamentares para custear obras em seus estados também serão de execução obrigatória. A PEC do orçamento impositivo vai voltar para análise dos deputados, já que sofreu mudanças no Senado em acordo com o presidente da Câmara e com técnicos do governo. A emenda individual restou desmoralizada pela CPI dos anões do orçamento na década de 90. Ao estabelecermos a emenda coletiva de bancada do Estado ou do Distrito Federal, como o polo gerador e o polo que vai repartir receitas e permitir despesas nas unidades federadas, nós estamos fazendo, sim, uma evolução federativa. A primeira alteração foi eliminar a possibilidade de uma interpretação de que emendas coletivas, como as das comissões temáticas, também se tornassem impositivas. Além disso, foi estipulado um escalonamento para os limites da execução das emendas de bancada para uma adaptação do Poder Executivo. Em 2020, 0,8% da receita corrente líquida de 2019 deverá ser usado para pagar essas emendas de bancada. A partir de 2021, será aplicado até 1% da RCL do ano anterior. Outra mudança inserida no texto é a obrigação de que as emendas de bancada sejam repetidas todo ano até que as obras estejam concluídas, uma medida para evitar obras inacabadas nos estados.
Os senadores limitaram ainda a possibilidade dos restos a pagar serem considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista nas emendas. O texto determina o teto de 50% dos valores empenhados. Essa emenda constitucional, muitas das vezes esses recursos de emendas parlamentares são as únicas fontes de resolver os problemas das pessoas lá onde elas vivem. 5.570 prefeitos nos municípios desesperados, com as atribuições que são transferidas todos os dias, pela legislação brasileira, inclusive, e pelo governo. E emenda parlamentar impositiva foi, sem dúvida nenhuma, uma grande conquista da distribuição da arrecadação tributária do governo federal. O plenário do Senado também aprovou uma proposta de emenda à Constituição que beneficia bombeiros e policiais militares e um projeto que cria auxílio creche para crianças que não conseguem vaga em creches públicas. O plenário aprovou uma proposta de emenda à Constituição que permite a bombeiros e policiais militares dos estados e do Distrito Federal a acumulação do cargo com as funções de professor ou profissional da saúde. Deverá ser respeitado o teto de remuneração no serviço público, que nesses casos é o salário do governador. A PEC vai à promulgação. A população que entenda que nós teremos professores que são policiais altamente qualificados, profissionais da saúde que são policiais e bombeiros altamente qualificados. São profissionais que sempre sofreram aí o descaso, a dificuldade da profissão, não conseguiam exercer e dar boas condições para a família, uma pressão muito grande da família para que deixasse a profissão e seguisse outras carreiras. Não adianta você ser claro lá no artigo 144 da Constituição Federal, que a segurança pública é direito de todos e dever do Estado, sendo que o principal violador desse direito é o próprio Estado, quando ele não equipa as instituições de segurança. Os senadores aprovaram também a autorização para que os municípios e o Distrito Federal ofereçam um benefício para famílias de baixa renda que não conseguirem matricular suas crianças em creches ou pré-escolas públicas. Elas poderão receber um auxílio financeiro para matriculá-las em instituições privadas. De acordo com a proposta, os prefeitos e o governador do Distrito Federal ficam autorizados a criar o programa desde que existam recursos disponíveis para garantir a inscrição de crianças de 0 a 5 anos em um estabelecimento de educação infantil. O que poderá, a partir desse projeto, é facultar a que maus gestores, mal intencionados, abram mão de investir em redes públicas de ensino, que tem toda uma regulação, que tem todo um acompanhamento do Ministério, das Secretarias de Educação, para investir dinheiro em arapucas. É preciso trabalhar em duas frentes, na construção de creches, com o dinheiro da União, obviamente, porque os municípios estão sobrecarregados. E, de outro lado, a adoção, sim, do voucher, como propõe o projeto do senador José Serra. O objetivo central deste projeto é o combate ao círculo vicioso da pobreza. Disso é que se trata. Criança fora de creche, criança com escola deficiente, de família pobre, será pobre. Isso cria o chamado círculo em que a pobreza gera pobreza. 34% das crianças não frequentam escola porque não há vagas ou creches públicas próximas do seu lugar de moradia. E no fim da ordem do dia, o plenário aprovou ainda a criação da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. O projeto, que tinha sido aprovado pela manhã na Comissão de Assuntos Sociais, segue agora para a sanção presidencial. A Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio garante assistência psicológica de vítimas e seus familiares. Escolas e hospitais deverão notificar os casos suspeitos ou confirmados de atos de automutilação e tentativa de suicídio, tudo em caráter sigiloso. Nos casos que envolvam crianças e adolescentes, as notificações deverão ser encaminhadas ao Conselho Tutelar. Planos de saúde serão obrigados a oferecer atendimento para os casos que envolvam automutilação
e suicídio. A propositura encontra respaldo no mandamento constitucional que aponta a cidadania e a dignidade da pessoa humana entre os fundamentos de nossa República. A automutilação é um comportamento sugestivo de um estado intenso de sofrimento com objetivo de alívio emocional ou de autoextermínio, sendo que o crescimento dessas práticas entre adolescentes e adultos jovens traz grande preocupação. Matéria mais importante que nós votamos nesses últimos tempos, senador Paulo Paim, porque representa vida humana. Milhares de universitários correm o risco de perder o semestre. Eles dependem do FIES, o Programa de Financiamento Estudantil do governo, e até agora, mês de abril, não conseguiram se matricular. Uma falha no sistema do Ministério da Educação causou o problema. O senador Dário Berge, presidente da Comissão de Educação do Senado, cobra liderança do MEC para resolver a situação. É o tema da nossa entrevista de hoje. Olá! Milhares de universitários que dependem do FIES, o Programa de Financiamento Estudantil do governo, não conseguiram fazer a matrícula este semestre. Houve um problema no sistema do MEC. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, presidente da Comissão de Educação do Senado. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado. O que está acontecendo? Olha, o que está acontecendo é inaceitável, é inadmissível que milhares de alunos ou de jovens fizeram o Enem, se credenciaram ao crédito do FIES e, lamentavelmente, o Ministério da Educação, o MEC, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, não viabilizam as condições necessárias para que os direitos desses alunos, desses estudantes, possam ser assegurados de ser contemplados com financiamento para estudar. Então, é um jogo de empurra-empurra, o aluno não consegue se matricular, não se matriculando, ele não consegue assistir às aulas, não assistindo às aulas, nós já estamos no primeiro bimestre do ano letivo. Sim, a gente está em abril já. Então, né? Nós já estamos no primeiro bimestre, terminamos o primeiro bimestre. Os alunos não estão estudando. Conclusão, certamente, a partir do momento que for solucionado essa problemática toda do financiamento, eles vão perder esse ano letivo, esse semestre. A gente está falando de cerca de 20 mil estudantes, senador? Cerca de 20 mil estudantes que estão nessa peneira. Porque o FIES beneficia hoje cerca de 100 mil estudantes universitários, não é isso? Mas 20 mil estão comprometidos, estão com o risco de perder o semestre em função de um problema no sistema do MEC? Alguns desses 20 mil conseguiram se matricular, outros não conseguiram. O MEC alega um problema técnico, que é um problema do FNDE, o FNDE alega que é um problema da educação, porventura implica também culpa das instituições estudantis, que invariavelmente algumas ou muitas querem fazer um novo processo seletivo desses alunos que já estão credenciados pelo Enem. Quer dizer, então, é o samba do crioulo doido, é uma confusão em cima de confusão, e o MEC que tem que agir urgentemente, porque os alunos estão sem matrícula e vão perder o ano letivo. Os alunos foram credenciados para acessar o fundo de financiamento estudantil, mas as universidades não reconhecem a nota deles no Enem, é isso? Não, reconhece, mas não admitem isso como processo seletivo para matrícula. Algumas ainda cismam ou tentam fazer um novo processo seletivo em cima de um processo que já é consolidado no sistema educacional brasileiro. Para os alunos do FIES? Para os alunos do FIES. Qual o diagnóstico que o senhor faz? O senhor conversou com o Ministério da Educação, o senhor conversou com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, o senhor também conversou com os representantes das universidades. Que diagnóstico o senhor faz dessa situação? Olha, conversei e não vejo solução de curto prazo, porque me parece que o Ministério que deve tomar
as rédeas da solução desse problema, não toma, fica jogando essa responsabilidade para o Fundo Nacional de Educação, para as instituições, a coisa não avança, não se tem alguém para liderar essa problemática e eu estou muito preocupado, tanto é que eu denunciei isso hoje no plenário do Senado Federal, para deixar claro que nós, enquanto Comissão de Educação, nós exigimos uma solução urgente, porque são milhares de alunos que não estão conseguindo matricular-se, uma vez que é direito adquirido, garantido pela Constituição e pelo programa, e que por uma falha técnica, burocrática e técnica do sistema, não estão conseguindo acessar o financiamento. E não acessando o financiamento, como eu já mencionei, ele não consegue fazer a matrícula. Se não faz a matrícula, não consegue acessar a sala de aula, porque se ele pudesse, pelo menos, estar assistindo às aulas nesse período, ele poderia regularizar sua situação posteriormente e não perder o semestre. Mas não é o que está acontecendo. As instituições não permitem que eles assistam à sala de aula, que eles não assistam às aulas sem ter o comprovante definitivo do financiamento pelo FIES. E o que o Ministério o que o senhor imagina? O senhor falou que não vê possibilidade de solução a curto prazo. Não, eu acho que o Ministério tem que dar uma solução para hoje, para amanhã, corrigir esse problema técnico, permitir que todos os alunos se matriculem. Matriculado, eles podem acessar a sala de aula e, consequentemente, não sei como eles vão recuperar esse tempo perdido desse tempo de 2 meses que eles estão fora da sala de aula. O senhor acha que uma parcela da responsabilidade também é das universidades? O que as universidades poderiam fazer? O que as faculdades poderiam fazer para mitigar o problema? As faculdades, já que existe uma relação de aprovados no FIES, as faculdades poderiam ser mais contemplativas e permitir o acesso desses jovens à sala de aula para assistir às aulas e participar e regularizar, então, a sua situação posteriormente. Não é o que está acontecendo. Então, precisa aí de uma liderança para buscar esse entendimento e, na minha opinião, tem que ser o Ministério da Educação. Não tem outro que não seja o Ministério da Educação, que entre em contato com as faculdades credenciadas, né, de ensino superior, que entre em contato com o próprio Fundo Nacional de Educação, que exija da Caixa Econômica e do sistema do Ministério uma solução urgente. Não é possível que nós já estamos há mais de 15 dias com essa problemática e que não tem 15 dias que o sistema do MEC não atende os estudantes que tentam se credenciar. Está fora do ar, ninguém consegue acessar para fazer o credenciamento, quando, na verdade, ele tem o direito, está relacionado e com isso não consegue acessar a sala de aula. Isso é muito grave, isso é um desmando completo, quer dizer, isso é inaceitável, isso é inadmissível e o MEC tem que dar uma solução para isso urgentemente. Como líder, né? É o MEC, é o Ministério da Educação, que é o líder de toda essa problemática e é quem efetivamente tem que dar a resposta para isso. Então, o senhor foi procurado pelas universidades, pelos representantes das faculdades? O senhor procurou os representantes das faculdades? Na condição de presidente da Comissão de Educação, eu os procurei para pedir informações a respeito desse problema que está existindo e que tomou as mídias, as redes sociais e as mídias sociais e as mídias de maneira geral nos últimos fins de semana. Quer dizer, todos os jornais de grande circulação da televisão e etc. mencionaram essa questão que, na minha opinião, é muito problemática e que precisa de uma solução urgente. Senador, muito obrigada pela entrevista. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.